Para você que nos acompanha pela TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube e pela TV Cabo, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Já ouviu falar no anti-Papai Noel? Talvez esteja ao seu lado, bem na aba do seu chapéu, com um velho corpo cansado, sob o espírito natalino, lembrando quando menino, o quanto for iludido, esperando que seu pedido fosse deveras atendido. Depois tornou-se esquecido. Eis o anti-Papai Noel, talvez até mal vestido, com o busto furado, considerado falido, mas ainda está vivo e tem o sexto sentido que a vida vai melhorar. Porém, só Deus lhe agradece quando em solidão faz uma prece ao deitar e ao levantar. Eis o anti-Papai Noel. Talvez esteja abastado ou na sarjeta ao léu, talvez esteja albergado ou num quarto de aluguel. Eis o anti-Papai Noel. Enquanto se ouve os sinos e o burburinho das gentes, ele simplesmente corre na rua o menino. Eis o anti-Papai Noel. É chegado o fim do dia, todas as luzes se acendem, os empresários bem entendem e exploram a mais-valia, às vezes sem dar nota fiscal, pela ocasião do Natal. Vai o anti-Papai Noel, levando sem vã mercadoria, levando as mãos vazias, vai o anti-Papai Noel. Que o poeta oferece versos. Chegamos agora ao Vozes Literárias, esse espaço de diálogo que você já conhece, composto por uma entrevista semanal em que os autores e autoras do catálogo da Via Literário apresentam sua vida e sua obra. E com muita alegria hoje eu estou recebendo ele que, além de escritor, é uma grande liderança na gestão cultural da região sul da Bahia e com repercussões por todo o estado. Ele é pedagogo, escritor com mais de 23 livros publicados. Ele é o atual presidente da Academia de Letras de Ilhéus. Ele já foi gestor público na Secretaria Municipal de Cultura, na cidade de Ilhéus, e também ocupou cargos importantes na gestão cultural do governo do estado da Bahia. Eu estou falando com um amigo querido, uma liderança inspiradora, um talentoso escritor, que é o nosso querido Paulo Cidade, que hoje está aqui comigo por videoconferência. Paulo que esteve aqui na Festa Literária de Ilhéus, na FLI 2023, e agora está em sua casa lá em Vitória da Conquista, e concedendo essa entrevista para a gente assim de forma bastante carinhosa, nessa modalidade que é a primeira que o Via Literário faz por videoconferência. Paulo, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço. Nós já vimos tricotando para fazer essa entrevista há algum tempo e agora aconteceu, então estou muito feliz com a sua presença e vamos conversar, porque esse povo quer te ouvir. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui no Encontros aqui de Prosa e Versos com você, Rafael, e com toda a equipe da Via Literário, com Leila, enfim, com toda essa galera bacana que produz esse espaço, né? Essa memória viva da literatura no sul da Bahia. Beleza. Eu fiz aqui, os nossos telespectadores sabem que nas apresentações eu divido, obviamente, porque ninguém melhor para falar de si, né, do que o próprio convidado. E nós temos uma pergunta que é a clássica pergunta de abertura desse programa. Quem é Paulo Cidade, ele por ele? Paulo Cidade é, na verdade, esse menino, costumo dizer que ainda sou um menino, né? Esse universo literário que tenho lido, tenho pesquisado muito, tenho enveredado por caminhos assim, que nos leva enfim, a criar, a produzir, a estar nessa cadeia produtiva, que é essa cadeia produtiva do livro, em quase todos os seus segmentos, porque eu escrevo, eu produzo, eu dirijo, eu vou em busca de projetos que possam fomentar a leitura, né, aqui na nossa região. É isso, eu tenho na literatura buscado essas vertentes e escrito bastante.
eu costumo ser um cara bem disciplinado na área da escrita, né? Eu sempre dedico X horas por dia para escrever. Quando eu não estou escrevendo, eu estou elaborando um projeto, ou estou fazendo uma pesquisa, ou estou, enfim, sempre permeando por esse caminho literário aí do livro, da leitura, da escrita e da literatura, né? Maravilha. Paulo, Delmo disse lá em Vigília que ainda bem que existe o artista. Quais são os desafios hoje aos seus olhos, você que é a liderança desse cenário cultural, não apenas literário, mas cultural como um todo? Qual é a importância do artista nos tempos que nós vivemos, Paulo? Eu costumo dizer que o artista é aquele que preenche a sua alma, né? É aquele que faz com que os caminhos, as portas, as janelas se abram quando você lê uma poesia, quando você lê um livro, quando você assiste um espetáculo, quando você vê um filme, quando você ouve uma música, quando você contempla um quadro. O artista está ali te mostrando essas possibilidades de não só de você se autoconhecer, mas de você conhecer o outro, de você estar sempre em sintonia com a vida, com as artes. Enfim, o artista é um cara que vai onde o povo está e o povo também vai onde o artista está, a essa troca de mão dupla, né? Porque o artista não consegue viver sem o seu contemplador e o contemplador, por sua vez, não consegue viver sem arte. Pensa aquele que consegue viver sem ela. E a prova disso foi a pandemia, esse período pandêmico aí, que se não fosse a arte, o que seria de nós, né? O poeta Ferreira Goulart já dizia, parafraseando ele, que a vida em si, ela não basta se não fosse a arte, né? A arte precisa fazer parte desse processo, precisa fazer parte dessa construção. E, inclusive, até Fernando Pessoa também falou algo semelhante sobre isso, de que a arte precisa estar presente na vida da gente, senão a vida da gente não tem sentido. Maravilha. Paulo, aqui nós conversamos e, como roteiro da nossa entrevista, nós conjugamos um formulário, os nossos telespectadores acompanham, sabem que é um formulário de questões que orientam essa conversa, mas também com toda a liberdade para ressignificá-lo, enfim. E em comum para todos os convidados, nós trazemos algumas questões sobre a sua infância, a sua juventude, a transição entre o momento em que ele se descobre de leitor para escritor. Então eu queria saber o seguinte: quando é que o jovem, o pequeno Paulo Cidade, lá na sua infância, se encanta pela palavra? Rapaz, esse encantamento se deu, basicamente, quando eu comecei a ler muito quadrinhos, né? Foram os quadrinhos que me envolveram nesse processo da leitura. Então, eu fui até presidente de um clube de correspondência da Marvel, onde a gente criou vários, eu diria assim, intercâmbios mesmo, né, com outros leitores de gibis no Brasil inteiro, e eu acabei fundando um clube chamado Friendship Marvel Brasileiro. Eu acho que o comecinho mesmo do meu gosto pela leitura começou com os gibis, né? Embora bem antes eu já lia muito livros infantis que meu pai trazia para mim de presente. Eu lembro que li O Pequeno Príncipe pela primeira vez sem entender muito. Depois, muito tempo depois, li novamente, e foi uma outra leitura, depois li outra vez, mais uma nova leitura, e é assim que a literatura faz com a gente, faz com que a gente vai se descobrindo cada vez mais, que a gente lê algo que nos toca. Maravilha. Ô, Paulo, e aí dessa transição, quando você, leitor consolidado, liderança aí, jovem na organização, no intercâmbio de gibis e quadrinhos, enfim, quando é que você descobre que você tinha algo a dizer e passou a dizer através da palavra escrita? E do comercial, isso, né? Quando eu não só escrevia, mas resolvi produzir alguns eventos, alguns encontros literários, e eu percebi que precisava não só dizer para as pessoas aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, mas que também queria atrair outras pessoas para entender esse universo literário. E aí comecei a produzir, comecei a entrar na área da gestão, comecei a compreender como é que se dá o lado inverso da coisa, aquele que está por trás produzindo, aquele que está por trás construindo, aquele que está por trás pensando em fomentar aquilo. Então fui caminhando
por esses segmentos aí, para até poder consolidar esse processo. E aí chegam aos 23 livros, né? São 23 hoje? 23. Robusta obra, é um catálogo variado, né? Você tem da poesia, as peças infantis, excelente dramaturgo. Recentemente conversando com o nosso amigo em comum, Aldo Bastos, que já vai estar aqui também nos nossos estúdios, ele me dizia da qualidade do seu trabalho como dramaturgo, principalmente ele que também é autor, vai lançar agora um livro de peças infantis, e a nossa região está muito bem servida a dramaturgia, e você e Aldo Bastos, enfim, se completam aí nessa caminhada. E agora nós vamos mostrar alguns dos seus livros. Eu queria que você comentasse livremente para o nosso público a inspiração, um pouco da obra, e enfim, vou pedir ao nosso querido Rafa aqui da técnica para poder colocar as capas dos livros assim gradativamente, na medida que você for vendo, você vai comentando. Maravilha. Essa aí é a Casa de Santinha, uma peça de teatro que já foi montada em Pernambuco, foi premiada lá também por um grupo de teatro lá, através do Sesc. E eu conto a história de Maria Bonita antes de ela entrar no cangaço. Eu gosto muito de contar o antes, né, desses grandes personagens da literatura. E Maria Bonita faz parte de uma série que eu comecei a escrever, que eu relato esse processo da vida dela, da família dela, enfim, das relações que ela teve antes de ser, de fato, a rainha do cangaço. Isso aí é um espetáculo, um texto infantil, né? Sequestro dos Raios do Sol, que eu falo sobre a questão do meio ambiente. É uma peça de teatro também, para ser apresentada por crianças, enfim, que aborda esses temas de poluição, enfim, devastação, queimadas, tudo nesse processo de uma forma bem lúdica e bacana. Esse é um dos livros que eu escrevi, que é Infantos Juvenis, que é o Tesouro Perdido da CDCV. É um dos livros, digamos assim, é meu best-seller em Infantos Juvenil, né? Que eu conto a história de Ilhéus através de 3 adolescentes que descobrem o mapa na Lagoa Encantada e, de repente, para descobrir o tesouro, eles precisam conhecer a história de Ilhéus. Então, cada ponto de Ilhéus é uma pista e eles saem em busca aí nessa aventura desse tesouro perdido. Esse aí é meu e-book, né, que eu lancei recentemente, lancei esse ano, no mês retrasado, em agosto, A Última Flor Juma, que é uma história de Arucá Juma, o último descendente da etnia Juma, que morreu em 2021, vítima de 36 anos. Então, conta a história dele e das 3 filhas dele, passando as dificuldades na Amazônia, né, lutando contra grileiros, contra serralheiros, com todas aquelas pessoas que preferem ver o fim da mata do que a vida nela. E eu vou contando essa luta, essa resistência desse indígena aí, Juma, dessa história que foi lançada recentemente. Em breve, ano que vem, vai ser lançado em livro físico. Esse aí é meu primeiro romance, Berlinda. Eu falo sobre a trajetória, a paixão, né, a religião, o encontro nas relações dramatúrgicas, né? Eu vou contar, é um romance bem bacana, de quase 200 páginas, onde eu conto a história de um grupo de teatro e suas dificuldades na produção teatral, na concepção de um espetáculo, na luta por espaço e na realidade do teatro amador no sul da Bahia. Show de bola. Temos mais imagens, nós vamos ver daqui a pouquinho, tanto de livros quanto também de projetos, ações, você no seu card lá na Academia de Letras. Eu queria perguntar a você, qual é a sua obra hoje que tem uma maior capilaridade aí na mão dos leitores? Qual é a sua obra que está mais vendida, mais qual a devolutiva que você tem tido, né, dessas obras? Como é que é? São vários segmentos, então não dá para comparar o acesso uma com outra, mas assim, quem tem esse tipo... Eu vou dizer de cada segmento. Por exemplo, no Infanto Juvenil, o Tesouro Perdido. Tesouro Perdido é uma obra que tem vendido assim bastante, foi adotado em escolas aqui na Bahia, escolas em Minas Gerais também, sobretudo em Uberlândia. Na área adulta de romances, né? Romance que eu gosto muito. Esse último romance que saiu tem tido aceitação muito boa, que é o Colecionador de Lembranças, que é um livro bem bacana, ao lado do Povoado das 11.000 Virgens, né? Eu conto a história também de um povoado. São 12 romances que têm
assim, crescido muito e tem tido uma boa aceitação no público. E, por incrível que pareça, embora assim, eu seja meio avesso aos livros digitais, o e-book, que a Última Flor de uma teve uma aceitação muito boa do público, e eu espero que seja também quando eu lançá-lo de forma física. Maravilha. Falando em lançamentos, Paulo, fala pra gente, fazer um apanhado geral, uma retrospectiva do que foi a Sexta Festa Literária de Ilhéus. Eu tive a oportunidade de participar em 3 dias, né, à tarde, à noite. Você nos franqueou ali um generoso espaço para o lançamento de livros. Você capitaneando este grande evento de referência da literatura baiana. Faz um apanhado geral aí para quem não pôde participar, um pouquinho da programação, o que a gente teve e quais foram, qual foi a avaliação que você faz nesse 6º encontro. Olha, Rafael, foi extremamente positiva a Festa Literária de Ilhéus, sobretudo pela participação da juventude. Isso foi extremamente importante. A entrevista que foi feita, né, durante todos os 3 dias da festa, o público participante de 13 a 49 anos, a maioria foi de jovens, né, de 17 anos. Nós tivemos uma participação maciça de estudantes em todas as 15 oficinas literárias que nós oferecemos, visitando os estandes, nas mesas, com grandes personalidades indígenas, já que o nosso tema esse ano foi os povos originários e o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Nós trouxemos Daniel Munduruku, que fez a conferência de abertura, nós trouxemos Eliane Potiguara, nós trouxemos também Maíra Sigduort, né, que esteve presente, além dos nossos indígenas, o cacique Ramon, cacique Jesuína, cacique Maria Valdelice e tantos outros indígenas que fizeram parte desse processo. E no meio disso tudo também esteve a Aline Bey com sua literatura de performance, com seus 2 livros premiados, Pequena Coreografia do Adeus e O Peso do Pássaro Morto. Tivemos aí na programação também de vídeo, tivemos uma programação também de shows musicais que foram muito importantes nesse processo, e claro que não podia faltar a nossa feira de livros com uma exposição de mais de 1.200 títulos durante esses 3 dias. Maravilha, e de fato uma maravilha, porque eu participei, potente, né, representativo, estava lá também a turma do Governo do Estado, presidente da Fundação Pedro Calmon, nossa secretária de Educação do Estado da Bahia, professora Adélia, o reitor da universidade, você representando a Academia de Letras de Ilhéus, nós aqui em Itabuna, em comitiva da Academia de Letras de Itabuna, foi uma celebração, um congraçamento, uma celebração. Paulo, quando é que você se deu conta que Paulo Cidade já era Paulo Cidade, esse escritor importante, lido, né, e referência para os escritores, mas para todo o cenário cultural, né? Porque quando a gente fala em gestão cultural, quando a gente fala em produção, liderança, a gente lembra de você, né? Você é modesto, você é uma pessoa que não tem empáfia e não sai desfilando vaidades, mas você se deu conta de que você está num patamar que inspira. Quando é que você se deu conta disso? Eu acredito, Rafael, assim, tem uma passagem bíblica que diz que, e parafraseando Jesus Cristo, dizendo o seguinte, que às vezes o profeta não é bem quisto na sua própria casa, né? Mas eu tenho visto de forma diferente na minha casa, que é Ilhéus, que as pessoas abraçam o que eu escrevo, o que eu produzo, né? Ilhéus é uma cidade extremamente receptiva, foi muito generosa com o que eu faço, o que eu produzo, o que eu escrevo, e sobretudo porque as pessoas participam, né, daquilo que a gente vai construindo. Mas eu tenho visto, respondendo diretamente a sua pergunta, quando a gente sai da nossa cidade. Quando a gente sai da nossa cidade, por exemplo, eu estive em Belo Campo agora, onde eu fui homenageado, né, pela Festa Literária de Belo Campo. E foi extremamente fantástico. A cidade, assim, eu não esperava, abraçou de tal maneira, né, não só na homenagem, mas na compra de livros, né, assim, em ações que a gente às vezes não imagina que poderia acontecer. Quadros foram pintados sobre minha pessoa, quadros literalmente uma obra de arte, enfim, montaram uma peça de teatro, de espetáculos meus. Então fui surpreendido assim por essa turma de Belo Campo, que foi muito bacana. O mesmo aconteceu uma vez comigo em Maraú, aconteceu também em Ibirapitanga, há um tempo atrás, quando eles adotaram alguns livros meus lá. Então, assim, é bom saber que as pessoas
reconhecem o nosso trabalho, gostam do nosso trabalho, que é importante, porque eu acho que eu falo assim das pessoas, eu escrevo sobre as pessoas, eu escrevo sobre o nosso dia a dia, eu escrevo sobre as memórias dos meus antepassados, dos meus avós e meus bisavós. Aí eu acho que perder isso até do meu bisavô, né? Que meu bisavô, ele era, vamos dizer, cordelista, mas ele era um escritor que escrevia muito em versos, né? Inclusive escreveu a história de Canudos todas em versos, porque ele participou da Guerra de Canudos, que ele era da frente de batalha do exército, e ele era instrumentista, ia tocando, ia observando aquele massacre todo, ele ficou horrorizado, escreveu uma obra chamada Canudos em prosa e verso, uma das maiores obras literárias, não só em volume de versos, mais de 1.200 versos, mas também que retrata em loco o que ele foi vendo ali durante aquela batalha. Então eu fico feliz as pessoas reconhecerem isso, e é isso, né? E a gente vai trabalhando para que se amplie cada vez mais. De fato, é bastante motivador, né? Dá entusiasmo na verdadeira acepção da palavra, que é trazer Deus para dentro de nós, né? Pulsar energia de criação. Ô, Paulo, e a academia? Você é presidente da Academia de Letras de Ilhéus, importante instituição, né, de fomento às letras, à palavra. Quais são os projetos atualmente em vigor? A Festa Literária foi uma co-organização da Academia, da UESC, enfim, você liderando esses processos. E o papel, né, para aqueles que não conhecem, qual o papel da Academia nesse processo todo de construção de um cenário cultural pujante, como é o que está acontecendo na nossa região? Olha, a Academia tem papel extremamente importante no fomento, né, à literatura, e no estímulo à escrita, né, na abertura de suas portas para que novos escritores, eu digo novos, não só em idade, mas pessoas que estão lançando seus primeiros livros, possam ter o apoio, possam ter a orientação nossa. Ainda não tivemos ainda a capacidade, por exemplo, de produzir isso, de tornar isso real, de financiar mesmo diretamente, mas eu acredito que no futuro a gente vai conseguir, enquanto Academia de Letras de Ilhéus, porque alguns projetos permeiam aí pensando nisso. A gente quer criar clubes de leitura, a gente precisa de clubes de leitura, quanto mais clubes de leitura, melhor. Acredito que também no ano que vem deve sair clube de leitura. A nossa 7ª festa literária no ano que vem. A gente está pensando aí num projeto chamado Salão do Livro, né, que deve ocorrer também logo agora em 2024. Esse ano fiquei focado apenas mais na festa literária, porque fazendo tratamento de saúde, e a nossa professora Ana Leide assumiu a presidência aí durante esses últimos 8 meses, né, 9 meses. Aí eu retomo agora em dezembro para a gente encerrar o nosso mandato, nosso segundo mandato, né, no ano que vem. Isso é em março de 2025, mas tem o ano de 2024 todo para a gente concluir outros projetos que a gente possa levar a academia também nas escolas, né, trazer a academia para as escolas. A gente é aberto a lançamento de livros, muitos escritores lançam livros na academia, e isso é extremamente importante. A gente tem um outro projeto assim, essencial que a gente quer desenvolver, que é criar um memorial da literatura sul-baiana no ano que vem, no primeiro piso da academia, um projeto que eu até já fiz, agora eu estou captando recursos para ver se a gente consegue construir esse memorial para deixar registrado aí na nossa região. Não é? É isso. Muito importante. Obrigado por dividir conosco aqui no nosso programa. Nossos telespectadores já vão criar expectativa de poder visitar esse importante espaço e mais uma contribuição da Academia de Letras de Ilhéus e da sua gestão. Paulo, agora pensando sobre a literatura, sobre o público leitor, sobre o processo de criação, né? Você também se debruça sobre essas coisas, você é um pensador, né, dessas questões. E como é que você está vendo o cenário literário em tempos de chat GPT, novas tecnologias, novos suportes digitais? Como é que você tem visto em termos de desafios e potencialidades desse cenário? Olha, eu acho extremamente importante toda essa tecnologia aí da escrita, mas por mais que ela seja, digamos assim, que possa abarcar muitos espaços, ela nunca vai superar a escrita humana, né? O ser humano, o escritor, aquele que consegue colocar a alma naquilo. O chat, o GPT, a inteligência artificial pode até tentar recriar, pode até criar, mas nunca vai ter aquela emoção, aquela sensação, aquela alma, né, que está ali descrita
naqueles espaços ali. Eu acho que não consegue vencer esse processo, não. Mas, assim, inclusive, tem ocorrido agora, houve um processo foi desclassificada uma obra porque foi criada uma capa, né? Através da inteligência artificial. E ficou aquele julgamento se a culpa era da inteligência artificial de ter criado aquela capa. A culpa não, o erro do design, mas na verdade é o design que deu as informações para que a inteligência artificial criasse. Então, quem criou no fundo foi o design, eu acredito, e não a inteligência artificial, que ela recebe os nossos comandos. Aquilo que a gente diz que ela tem que fazer, ela faz. Então é só dizer, eu quero isso, isso e isso, e ela vai lá e pá. Então é a gente que está criando o processo, a gente vai, modifica e tal. Então a alma humana está ali naquele processo. Agora, é claro que eu não sou a favor, por exemplo, como teve um concurso aí, que descobriram que 100 contos eram escritos pela inteligência artificial. Eliminaram esses 100 contos, né? E ficaram só os contos de fato das pessoas que escreveram. Ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo veio para complicar alguns processos. Então eu prefiro ainda acreditar que nós, né, enquanto escritores, conseguiremos sempre colocar no papel, na escrita, né, na criação, a nossa alma, o nosso modo de ver as coisas. Maravilha. E aí, Paulo, agora está com o horário apertado, nós vamos encaminhando aqui também o nosso tempo de entrevista. Eu queria te pedir para comentar mais algumas imagens e depois nós vamos para aquela mensagem final, aquele fôlego de existência do escritor para o seu público e também para os nossos telespectadores em geral. Então vamos ver mais algumas imagens. A nossa equipe técnica vai colocar e eu vou pedir para você ir fazendo aquela mesma dinâmica. Isso aí é uma cena de Cangaço, né? Da segunda montagem de Cangaço, que a gente estreou em 2009 e ganhamos o prêmio Emanuel Lopes Pontes, e o prêmio também Jurema Pena de Circulação do estado da Bahia. Foi muito bom. Mais uma foto do Cangaço, a foto de todo o bando, né? Digamos assim, um bando. O Lampião aí, interpretado por Val Cacau, de Ilhéus, muito bom também. Foi premiado também, Val Cacau. Muito bacana. Essa aí é a foto da minha primeira peça de teatro. À minha esquerda sou eu e à direita é o professor Castro Xavier. Uma peça que deu o título, digamos que hoje talvez teria uma repercussão meio negativa, que é A Piranha e o Baiacu. Embora estivesse tratando de dois peixes do Rio Amazonas, de um amor impossível, né? Desses dois peixinhos. Muito bacana, muito bacana. Esse é um livro até mais verde, que foi publicado pela Edison. É também um best-seller, Rafael. Tem vendido bastante ele. E eu falo da educação ambiental através do teatro, né? Aí é um romance entre uma aluna e um professor, que eles discutem sobre os dilemas que a mídia coloca para a gente, né? É mais importante cuidar do mico-leão que está desaparecendo ou das crianças que morrem de fome nas favelas, né? Então, esses dilemas que a mídia coloca, quando na verdade todos os dois são importantes. E eu discuto isso em Até Mais Verde. Aí foi naquela homenagem que eu te falei, lá na Frig Belô, esse ano ali em Belo Campo, a 60 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Muito bacana, foi um momento da homenagem aí que a artista plástica fez, e a gente subiu no palco lá e falou sobre esse trabalho. Muito bacana. Esse é um espetáculo de teatro que também foi premiado, a gente ganhou um prêmio no edital chamado Capitães do Morro, uma referência aos Capitães da Areia. Eu falo dos meninos das favelas, né, dos que servem ao tráfico lá no morro, e eu conto a história de Bill, esse espetáculo que foi premiado, que foi muito bom. Maravilha, Paulo. Paulo, querido, então agora eu vou lhe pedir para que nesse Até Breve, porque o espaço já é seu, você é de casa, você é parceiro da Via Literária há tanto tempo, com tantas publicações aqui no catálogo da Via, então esse já é um espaço que você pode se sentir confortável para retornar à época que for lançar novos trabalhos, para falar, né, dos livros que estiverem sendo lançados, dos eventos que você estiver organizando, das peças, tanta coisa que esse rapaz produz, porque nós temos que fazer vários programas, várias edições do Via Literário com ele. Então eu queria que você deixasse sua mensagem, desse Até Breve,
falasse para esse público diversificado que nos acompanha, que vão desde os estudantes de letras, aos artistas, a comunidade mais consolidada do segmento da literatura, os acadêmicos, enfim. Fica à vontade, o espaço é seu. E desde já, muito obrigado por sua participação, por dividir conosco tanta história bonita. Maravilha. Eu diria que é preciso cada vez mais, Rafael, a gente arvorar a nossa palavra, né? Para que o outro não venha e a desqualifique, né? Mas se assim for, quando você arvoreia, quando você cria raízes, não há crítica, não há argumento contrário que possa fazer você cair. E eu acho que nesse processo todo, a escrita, a literatura, para aqueles que leem, a busca incansável de uma representação de um ser-estar, de uma identificação que transcende a nossa lógica, os nossos sonhos, mas para que os escrevem, ou melhor, para os que escrevem, como eu e tantos outros, a literatura é, na verdade, a transposição real daquilo que é visto e lembrado pelas mãos testamentárias do escritor. É isso. Obrigado por isso. Doença boa acaba rápido, passa ligeiro. Quero agradecer mais uma vez, Paulo Cidade, e dizer a vocês que nos acompanham que o Via Literário, Encontros em Prosa e Versos, vai ao ar toda quinta-feira, às 22h30, pela TVI e nas suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube, pela TV Cabo. Esse foi o Vozes Literárias, quadro do Via Literário, Encontros em Prosa e Versos, que você sabe é sempre feito para você. Tal como um conto, a vida começa antes do início e termina antes do fim. Quando nascemos, a vida já ficou pronta. Entramos numa história que já existe, mas que terá um novo recorte. Um recorte a mais e cessará antes do final. Uns dizem ser um definitivo e abrupto fim, e que por isso a história deve ser bem escrita, pois não haverá depois, só restará o epitáfio. Outros dirão que não é o fim, mas uma transição para outro conto, ou que seria mais um capítulo para um romance. Afirmam com a certeza de quem pode provar. Mas se a mente é poderosa e ilimitada, quantas e quais realidades pode criar? Nas infinitas páginas de possíveis respostas, enredos motivados por incontáveis angústias, inquietações e necessidades de firmar solo para conseguirmos pisar. Prefiro as dúvidas que não permitem estacionar, impulsionam a continuidade da busca, a observação, o estudo, a escrita de mais possíveis roteiros, a consideração de novas rotas e a constatação de que qualquer solo pode ser movediço. A força da palavra, o educar povos. Contam os mais velhos que havia uma aldeia muito populosa, onde viviam os Ibeji. Hoje em dia, eles são considerados os irmãos Mabassas, padroeiros da fartura e da abundância. Eles eram dados aos sonhos. E sempre que acontecia algum mal aos habitantes, os gêmeos tinham o mesmo sonho. Ao acordarem, eles conversavam entre si e terminavam atinando na solução do problema e contavam isso aos pais. Por isso mesmo, seus pais também eram famosos. Mas aí chegou um tempo de uma seca sem igual. As fontes, os lagos e os rios secaram. A plantação estava no fim e os animais estavam se acabando. Os homens do lugar cavavam o chão desesperadamente, na esperança de encontrar um minadouro. Tudo era vão, e os Ibeji começaram a ter um sonho que não fazia sentido. No sonho repetido, uma voz dizia: escutem a palavra. Nem mesmo seus pais podiam atinar no significado do sonho. O aviso não fazia sentido com o que a aldeia estava passando. Os pais ficaram muito preocupados, sem mais saber o que fazer. Todas as manhãs, diziam aos Ibeji: vão brincar no lajedo. Era uma rocha enorme, muito alta, que dava uma sombra muito boa.
Mas os meninos nunca queriam ir ao lajedo, pois era preciso andar debaixo de um sol forte para chegar até lá. Um dia, os ibejos resolveram brincar no lajedo. E ao pé da rocha imensa, no lado da sombra, uma velha senhora estava sentada descansando. Os ibejos nunca tinham visto aquela anciã na aldeia. Mesmo assim, cumpriram com a obrigação de tratar os mais velhos com respeito e pediram-lhe a bênção. A velha gostou dos ibejos e ficou conversando com eles. Nisso, um deles se lembrou de pedir à velha uma explicação para o sonho que ele e seu irmão tinham constantemente, desde que a seca começou. A velha ouviu tudo com atenção. Depois pensou e disse: "Pois é, obedeçam ao sonho, escutem a palavra." "E qual é a palavra, vovô?" eles quiseram saber. "Ora," disse a velha, "que palavra vocês têm escutado todos os dias desde que a seca começou?" "Vão brincar no lajedo," os dois responderam de vez. "Pois é, isso mesmo. Vão brincar no lajedo. Brinquem cavando o chão. Cavem o chão brincando." Dito isso, a vovó se levantou, tomou seu cajado e se pôs a caminhar até sumir na curva do caminho. E os ibejos se puseram a brincar de cavar fonte ao pé do lajedo. Cavavam com a mão, com lascas de pedra, pedaços de pau. De repente, eles perceberam que a areia estava vindo meio molhada. Cavaram muito mais. E um fiozinho de água começou a brotar do chão. Um deles continuou brincando de cavar e o outro foi correndo até a aldeia anunciar a boa nova. Uma multidão veio ver a brincadeira dos irmãos. Os homens se revezavam com ferramentas apropriadas para aprofundar o buraco. Assim, uma fonte foi feita e a aldeia se sustentou até a chegada das chuvas. A palavra traz a bênção que anula a destruição.